Infraestrutura Urbana, né, para o PPG Santec. Então, aula 2, Gestão de Águas Pluviais e Drenagem Urbana. Eu sou o professor Mauro. Tá. Pessoal, o que vocês entendem aí por gestão? O que é gestão? Qualquer um. Vai lá. É o gerenciamento de alguma coisa, não? Eu acho que... Vai lá. Quem falou gerenciamento, tá ok. É como eu vou conduzir, né? Por exemplo, tem um plano. Como é que eu vou executar aquele plano? Tem uma série de diretrizes que eu tenho que seguir. Tomadas de decisões, né? Isso é gestão. Na gestão de águas pluviais, tem um plano que a gente deve seguir, né? No caso das águas urbanas. Que plano é esse? Comentou na aula passada. Toda cidade tem que ter. Então, está exigindo agora. Plano diretor? Plano diretor? Plano diretor, né? Direção. Plano diretor. Não é? Então, a gente tem que fazer a gestão e executar esse plano diretor. No caso de águas pluviais, né? Tem um marco aí do saneamento, acrescentou mais algumas coisas, né? Nessas atividades. Então, constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, né? Quando está a drenagem é transporte, detenção, retenção, amortecimento. Vocês sabem o que é detenção e retenção? O que é deter e o que é reter? Sabe a diferença? Vou aprender mais para frente. Diminuir vazão, tratamento e disposição final de águas pluviais drenadas, contemplando a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. A gente trata a água de chuva? Sim ou não? O que vocês acham? Chove aí em Santarém. Eu trataria. Você trataria? Sim. Quem é você? Eu não tô vendo, eu não tô É reconhecendo. Matheus. Matheus. Por que você acha que trataria, Matheus? A água da chuva ela é um pouco ácida naturalmente. E pode vir um Isso. pouco de... Mas você acha que o volume é alto de chuva? Aí na região norte, né, por exemplo, Santarém, é alto, né, o volume de chuva aí em determinadas épocas. É alto. Não sei Como se... você acha que a gente ia tratar isso? Você acha que é viável? Acho que sim, não seria tão caro tratar a água da chuva na cidade. Tá. Alguém discorda do Matheus? Alguém concorda aí com o Matheus? O que vocês acham? Pauliane, o que você acha? Professor, acho também que deve ser tratada, tá? Dava para ser. Fazendo Entendi. a cloração dela. Hoje em dia já se faz a utilização, né? A utilização dela só fazendo a filtragem dela para alguns fins, para utilização. Acho que dava para ser, sim. Devido também, nós temos um período chuvoso bem intenso na nossa região. Isso é uma coisa a se observar. Ó, tratar seria o ideal, né, gente? Mas é muito dispendioso. O volume é muito grande. Vocês lembram na aula passada que eu comentei lá do sistema unitário e sistemas coletivos de tratamento de esgoto? O sistema unitário era o que juntava a água pluvial com a rede de esgoto. Lembra disso? Sim ou não? Aí tinha um processo lá de extravasamento. Por que acontecia aquele extravasamento? Aí até mostrei um vídeo lá no Rio de Janeiro, né? Que acontece lá também. Para que tem aquele extravasamento? Extravasou. Tinha uma finalidade, não tinha? Qual era? Vocês estão devagar aí. O grande problema era o volume. Quando chovia muito, né? O volume que passava nas canalizações, nas tubulações, era muito intenso.
e a estação de tratamento não conseguia suprir aquilo. Então, para você tratar grandes volumes, você precisa ter estações grandes, é ou não é? Então, isso impacta em alguns custos, né, e operação. Então, é geralmente por isso que os sistemas de drenagem são separados do sistema de esgoto para que seja tratado realmente só a parte dos efluentes ali provenientes da zona urbana, tanto dos ambientes domésticos quanto industriais. Tá suave isso? E a gente normalmente não trata a rede de drenagem, né? Você conduz para algum lugar, corpo hídrico, ou você faz reabastecimento ali do lençol freático e tudo mais. A gente, como está trabalhando aqui no curso da engenharia ambiental, a gente vai tomar alguns cuidados que geralmente os outros cursos não tomam, né? Por exemplo, a engenharia civil. Eu sou engenheiro civil. O que geralmente o pessoal da engenharia civil faz? Os sistemas que a gente chama de sistemas convencionais, que é conduzir essa água para algum corpo hídrico, um rio, um igarapé, algum lugar, né? Qual é o impacto disso? De só conduzir essas águas? Hein, pessoal? Professor, eu acho que um dos maiores problemas na condução dessa água direto para o rio pode ser caso aquela rua não esteja assim com muito resíduo sólido, né? Que é o comum que a gente vê lixo na rua, aí acaba levando alguma coisa assim, ou o senhor está falando no sentido da encanação por baixo do... Não, eu tô me referindo só à condução. Digamos que estivéssemos num mundo ideal onde ninguém joga lixo na rua. Só tá mandando água. Qual o Ah, problema tá. de só canalizar essa água e mandar para os corpos receptores? Porque vai levando com tudo que está na rua, assim. Ai, difícil, né, imaginar isso. Você Qual o concorda que aumenta problema? o volume, aumenta a vazão? Sim. Isso é um problema, né? Para onde? Para regiões que estão mais baixas. Não tem regiões ribeirinhas, por exemplo, aí que trabalham, que alagam e tal? Você concorda que se Uhum. você aumentar a vazão, essas regiões também, às vezes, em vez de elas serem alagadas, em determinado momento elas podem passar a ser perenes, ficar sempre alagadas, né? Região de Sim. base e tal. Então tem uma série de problemas que essas canalizações só migram um problema de um lugar para o outro. Geralmente, você resolve um problema num ponto que é alto e transfere o problema para o ponto que é baixo, né? Esses pontos altos a É gente vai mais ou chamar de menos o que montantes. acontece na orla? Oi? É mais ou menos o que acontece na orla no período da chuva? Da orla, o problema foi a urbanização dali, porque ali é para alagar, Ah, tá, entendeu? entendi. Aí esse é um dos outros problemas. Tá entendido, gente? Tá de boa? Então, agora a parte de limpeza e fiscalização preventiva das redes é uma coisa que tem que colocar no projeto de saneamento, né? Tá lá no marco do saneamento que foi feito em 2020. Todo mundo manja disso aí, né? Já ouvi falar, pelo menos. Sim ou não? De boa. Tá tranquilo até aí, gente? Tá alguma dúvida? Alguma dúvida? Tô falando rápido. Tá suave? Boa, né? Então, olha, a gente vai trabalhar de duas coisas. Tem duas coisas que a gente tem que levar em conta: o manejo dessas águas e o sistema de drenagem. O sistema de drenagem precisa existir, não é? É ou não é? Está numa zona urbana, muita parte ficou impermeabilizada ali, e aquela água que infiltrava antes ou ficava acumulada ali, né? Tem que ser conduzida para algum lugar, para evitar o quê? Enchentes, né? Inundações. Então, esses manejos aí, ou então o manejo de águas pluviais, vão ser medidas para minimizar danos e riscos que estão expostos à população. Exemplos desses danos aí, vocês conseguem me dar algum? Exemplos de danos que a população está exposta quando fica acumulando água. Enchentes, por exemplo, quando acontecem enchentes aí, por exemplo. Que tipo de risco? Acho que veiculação de certas doenças, assim, no caso, com água contaminada. Isso, né? Doenças principalmente ligadas ao saneamento aí, né? Tipo cólera, leptospirose, né? Algumas verminoses. É ou não é? Então, essas situações
são passíveis de evitar desde que eu tenha alguns sistemas ali de saneamento. E o sistema de drenagem é o conjunto de infraestrutura para realizar a coleta, transporte e o lançamento dessas águas superficiais em algum lugar, né? Em algum corpo hídrico, um corpo receptor. Todo mundo consegue compreender essas diferenças? Sim ou não? De boa, Sim. né? Sim. Tranquilão. Então, veja, apesar da gente estar trabalhando aqui com uma disciplina que está ligada com a infraestrutura urbana, parte das rodovias, por exemplo, né, rodovias federais, passam em regiões de zona rural. Vocês concordam? Por exemplo, a BR-163. Ela chega em Santarém, né? Mas ela passa numa série de municípios aí que tem a região, né, urbana e tem a região rural. Nessa região rural, eu preciso ter sistemas de drenagem. É ou não é? Chove lá também. E se eu impermeabilizei aquela via, aquela água, né, proveniente da precipitação que cai sobre aquela superfície vai escoar para algum lugar. Você concorda? Tem que direcionar isso para algum destino. Que destinos são esses, geralmente? Vocês sabem? Todo mundo aí já trafegou em rodovia federal? Todo mundo já foi em Rurópolis? De Santarém para Rurópolis? Sim ou não? Eu já fui. Belterra. Belterra, mais fácil. Santarém para Belterra. Vocês reparam que ao longo das vias, né? Tem o quê? Sarjetas, não tem? Tem uma canaleta ao longo da via, no lateral. Não são em todos os pontos, mas em alguns pontos específicos tem. Por que que tem essas canaletas em alguns pontos e em outros não? Vocês sabem me dizer? Vocês imaginam por quê? Diga. Eu desviar Vai a lá. água da chuva. Ah, sim, né? Com certeza. Mas por que que não tem ao longo de toda a via? Por que que você acha que não tem ao longo de toda a via? A via é para ser toda asfaltada, mas não tem sistema de drenagem em toda a via. Né? Sistema de drenagem com canaletas, que eu digo. Sabem dizer por quê? Essa via, ela é na mesma cota, ela é sempre plana? Ou ela tem subidas e descidas? Subidas e descidas. No escoamento, foi que eu comentei com você, do escoamento, se ele for por gravidade, não vai ir do ponto mais alto para o ponto mais baixo? Sim ou não? Sim. Se vocês repararem nessas rodovias, os sistemas com canaletas de concreto, geralmente eles estão nos pontos mais baixos e não nos mais altos. Vocês já repararam? Simplesmente por causa dessa situação, né? A água vai escoar para aqueles pontos. E os solos, né? Os solos em geral, têm uma certa resistência a fluxo, né? Mas só se essa velocidade for muito alta, o que que pode acontecer com esse solo? Ele pode carrear junto com a chuva? Ele pode ser carreado, né? E provocar erosão. Então, nos sistemas de drenagem de rodovias, por exemplo, quando ele passa nas zonas urbanas, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, é por isso que tem aquelas regiões de concreto, canaletas de concreto, nos pontos que tem mais velocidade de água, né? E depois direcionar isso para as laterais da estrada para que ocorra o quê? Infiltração. Todo mundo consegue compreender isso? Sim ou não? Sim. Então, tem algumas situações que a gente vai ter que ficar de olho aqui. Por exemplo, proteger o corpo estradal, né? Que é a estrada, em geral. Embaixo do pavimento, esse pavimento escuro aí, que chama de CBUQ, asfalto, enfim, tem uma série de camadas de solo compactado, gente. E esse solo compactado, ele não pode ser atingido por água, em geral, certo? Que a água vai diminuir a resistência e pode provocar erosão interna. Então, quando eu falo aqui de proteger o corpo estradal, é justamente garantir que essa água escoada aí ao longo da rodovia tenha um destino adequado, e não o leito da estrada aí. Todo mundo consegue compreender isso? Sim ou não? Sim. Tá, eu vou parar de perguntar. Só para não ficar ruim no vídeo. Se tiver alguma dúvida, você me interrompe, beleza? Então, ó, outras funções vai ser
garantir a aeração do solo na zona radicular, né? Radial ali, então. Controle de erosão. Então, tendo que limitar a velocidade ali da água para que não tenha erosão, né? Como é que a gente faz isso para limitar a velocidade da água? Ou eu canalizo isso, né, para algum lugar, ponho algum material que seja mais resistente ali, concreto, ou eu ponho elementos que retardem a velocidade da água, que são elementos dissipadores de energia. Vocês já viram em alguns loteamentos pequenos blocos assim de concreto que ficam assim geralmente na direção do fluxo de água, final de canaleta. Aí no Salvação tem. Não sei se vocês já repararam, loteamento, que é justamente para a água bater nesses obstáculos e diminuir a velocidade. Se eu diminuo a velocidade, eu consigo controlar a erosão. Beleza? Então, são elementos dissipadores de energia. Tem que controlar a salinidade, aumento de produtividade, né? E incorporação de novas áreas agrícolas. Quando eu estou falando disso, por exemplo, se essa estrada passa numa zona aí de agronegócio, né? Plantação e tal, eu não posso mandar essa água para a plantação, você concorda? Sim ou não? Sim. Aí eu já vou mexer lá com o pessoal da agronomia, né? Pode afetar lá a plantação, diminuir a produtividade. Então tem que tomar alguns cuidados na hora de direcionar a água, né? Tem que direcionar para zonas que não estão tendo produção agrícola, né? Não é córrego ali, alguma coisa nascente, enfim. Então, são os principais cuidados que a gente vai tomar aí, tá? Na zona rural, né? Passando por zona rural. Na zona urbana, a gente tem um monte de problema, né? A Ana falou aí, ó, do alagamento lá da Orla, aqui, ó, essa imagem aqui, ó, à direita, a parte superior, é lá na Orla de Santarém, né? Na Avenida Tapajós. A gente tem todo ano tem esse problema lá, né? Já tem até uma ponte para o pessoal andar. O pessoal tenta bomba lá, mas não consegue resolver. Por que que não consegue resolver, gente? Vocês têm alguma noção por que que a gente não consegue resolver aquilo? Vocês acham que tem solução? Eu não entendo muito bem, mas eu acho que eu acho que o custo é muito alto para tentar resolver, porque eu acho que está no problema da própria estrutura, né, da própria drenagem. Então, acho que teria que começar de novo, né, refazer o sistema de infraestrutura da orla, mais ou menos isso. É mais ou menos. Mais alguém tem alguma opinião sobre isso? Mas tá certo, viu, Ana? Tem coisa certa aí que você falou. Vai, pessoal aí, vai, então. Já é formado. Lucas, você tem alguma uma opinião sobre isso? Deixa eu pensar aqui. Bom, primeiro que esse lugar sempre vai... Todo mundo conhece esse lugar, né, gente? Aham, Todo mundo aí sim. em Santarém, né? Conhece essa parte. Sempre alaga lá, né? Já tá chegando a época, né, gente? Já começou a secar o rio, né? Depois vai encher. O grande problema daí, gente, foi que eu comentei. A água, né? O sistema tradicional não é pegar tubulações e conduzir essa água para algum lugar? Sim ou não? A região da Orla, ela é a região mais baixa ou mais alta de Santarém? Mais baixo. Mais baixa. Lembra do problema? Que você transfere o problema lá da região urbana para lá. Então, quando chove, toda a água da região urbana de Santarém migra em direção ao rio Tapajós. É ou não é? Só que quando está no período de seca, isso é tranquilo. Tem para onde a água ir. Quando está alagado aqui, ó, não tem para onde a água ir. Então não adianta a gente melhorar o sistema de drenagem. Não tem para onde mandar essa água. Porque o rio está cheio. Isso aqui só acontece quando o rio está cheio. Vocês já repararam? Quando o rio está pegando ali no calçadão da orla. Não é isso que acontece? Não é só nessa época? Então não adianta a gente refazer o sistema de drenagem do jeito tradicional. A gente tem que tentar propor técnicas que a gente consiga conviver com essas cheias do rio. Porque essa zona aí que enche são as zonas de várzea, né? As zonas de alagamento que não deveriam ter sido ocupadas. Então, esse é o problema da maioria das cidades. Dá para compreender isso, gente?
Dá para entender o que a gente vai aprender aqui, tentar resolver, tentar prever? A gente não vai conseguir acabar com as enchentes, tá? Vez ou outra vai encher, vai ter alagamento na cidade, mas a gente tem que tentar minimizar isso. Tá tranquilo? Tá de boa? Sim. Nessas imagens Sim. aqui que tem aí, ó, na primeira, tem um rapaz ali limpando um canal. Esse canal é lá em Belém, tá? Tá cheio de lixo aí, não é? Adivinha de onde que veio esse lixo? Tá vendo ali embaixo as galerias? Galeria de água pluvial. A maioria dos rios lá em Belém são poluídos, né? Esses rios assim que passam na região urbana, em Garapés e tal. Isso aqui é um. Então, tem limpeza aqui, ó. Tem que fazer limpeza. Por quê? Uma série de resíduos vai sendo levados pelos sistemas de drenagem e atinge grandes rios lá. No caso, é a foz do rio Tocantins, lá em Belém, na Baía do Guajará. Então, ó, reduzir a exposição da população, das propriedades e da infraestrutura ao risco de alagamento e inundações. É um dos objetivos. Preservar áreas de várzeas não urbanizadas para minimizar a interferência do escoamento. Então, perceba agora, uma cidade, para ela ter uma boa condução dessas águas pluviais, ela tem que saber quais zonas podem ser habitadas ou não. Exemplo, aí na orla, se a gente sabe que vai ter o tempo de cheia em alguma determinada região, você acha que seria conveniente ter edificações comerciais e residenciais ali? Sim ou não? Acho que não. 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 Mas você concorda se a gente tivesse algumas coisas, assim, áreas de recreação, que elas fossem habitadas momentaneamente? Por exemplo, imagina que ela tem um parque gigante ali, né? Aí, durante o momento de seca, o pessoal vai lá, faz confraternização, usa o parque para atividade de lazer, N coisas. E no período de cheia, esse parque fica submerso, né? Esse parque fica submerso. Isso são coisas que outras cidades já fazem, né? Nessas zonas de alagamento, eles criam estruturas que podem ser usadas no período de seca e no período de cheia. Né? Imagina que no período de cheia, se ficasse muito cheio, você conseguisse passar com um pedalinho aí. Seria interessante. Mas isso tem que estar localizado no plano diretor da cidade, para dizer, ó, nessa região aqui não pode ser ocupada, então vendido lotes, porque vai acontecer isso. Então, é por isso que tem que ter um plano diretor, né, bem estudado aí para cada região. Tá, beleza? E aqui embaixo, né, tem um repórter aqui que levou um banho de água. Qual o problema desse banho aí, gente? Além do cara ficar molhado. Por que isso aconteceu? Porque o sistema de drenagem não tem que conduzir essas águas, então não era para ter água ali, você concorda? Não, não é? O que pode ter afetado isso aí para esse sistema de drenagem ter falhado e ter acumulado água aí e um veículo ter passado e molhado uma pessoa? Que situações a gente pode pensar que poderiam ter ocorrido aí para que isso acontecesse? Um sistema de drenagem mal elaborado, mas uma precipitação muito forte, com talvez o conjunto desses dois fatores aí nesse momento. Aí. Precipitação forte, mas há um sistema ineficaz. Exato. Mas quando a gente vai falar em ineficaz, vai falar alguma coisa? Pode ser também a falta de drenagem, professor? Desculpa, pode ser a falta de manutenção? Pode ser também. Pode ser também. Só que, quando você faz um projeto de drenagem, assim como qualquer outro projeto, você tem que ter uma demanda, né? Ó, esse projeto foi dimensionado para uma zona urbana X, uma população X. E no decorrer dos anos, às vezes, esse X dobra, passa a ser 10X. Então, você concorda que o sistema pode ter falhas? Ele pode ter sido elaborado de uma forma correta, mas só que para a população atual já não serve. Então, por exemplo, quando a cidade cresce muito, se aumenta a zona impermeabilizada, né? Então, se aumenta o escoamento superficial. Então, acaba que essas galerias, bocas de lobos, né, podem ser ineficientes, né, ter baixa capacidade ou estarem obstruídas, aí, como a Ana falou, devido à falta de manutenção. Então, são situações N, né? Várias situações que a gente pode imaginar o motivo que tenha acontecido isso, né? Além da falta de senso lá, né, do motorista.
Tá tranquilo, gente? Dá para entender? É suave, né? É um assunto bem interessante essas coisas, que geralmente as pessoas não levam em conta, né? Porque a gente só pensa, só percebe que tem problema onde? Quando começa a chover e começa a aparecer isso. Durante o período de seca, tá tudo a mil maravilhas, né? Só que é um problema que a gente tem todo ano. Professor, Diga. no caso, uma pergunta no caso, de que forma estudos hidrológicos poderiam dar um embasamento para um sistema de drenagem, um plano de sistema de drenagem urbana? Olha, então... Não, pode Encaixaria falar. dessa forma? Sim, encaixaria. Na verdade, os estudos hidrológicos são os dados de entrada para fazer um sistema de drenagem eficiente, viu? Por exemplo, a parte da hidrologia, precipitação, monitoramentos de chuva, pluviosidade, é tudo que interessa para fazer um projeto de drenagem, tá? A gente, como engenheiro aqui, a gente geralmente não faz esse, né? Já pega isso aí pronto, de redes, né? Mas aqui no próprio FOPA, tem a professora Leidiane, ela trabalha com isso, né? Com esses dados, monitoramentos. E onde que você pega isso? IBGE, geralmente, né? Esses dados. Então, você pode fazer um monitoramento, doutor, e tentar estimar uma curva de chuvas, certo? As chuvas, geralmente, elas acontecem em um determinado ponto, vai ter um ponto de alta, que vai ser o pico, e o ponto de baixo. Aí vai ter um tempo em que isso volta, né? Um período, assim, digamos assim, né? Que isso se repete. A gente vai chamar isso de tempo de retorno. Então, no projeto de drenagem urbana, né? Um projeto, enfim, de qualquer coisa desse, a gente tem que levar esse tempo de retorno. Então, a gente dimensiona o projeto, vou considerar que vai ter uma chuva de 50 milímetros e ela ocorre a cada 10 anos. Aí eu tenho um sistema de drenagem. Aí eu posso ser mais pragmático e falar assim, não, vou dimensionar para uma chuva maior ainda, por um tempo de retorno de 50 anos, que é uma chuva de, sei lá, 100 milímetros, estou chutando. Então, depende. O que isso impacta? Se você dimensiona para uma chuva muito grande, que ocorre só a cada 100 anos, o seu sistema de drenagem é muito robusto. Provavelmente ele vai estar preparado para essa chuva, mas você concorda que ela não vai ocorrer o tempo todo? Sim. E não seria muito viável do ponto de vista econômico fazer um projeto tão robusto assim? Então, você tem que escolher na hora do projeto para qual tempo de retorno você faz. E esse tempo de retorno sai desses dados que você está falando. Tá entendido? Beleza. Tá, vamos lembrar aqui alguns conceitos fundamentais, né? Enchente, né? Enchente ou cheia. É geralmente em situações natural de transbordamento do leito de rio. Isso aí em Santarém ocorre sempre? Só ocorre quando chove? Ou não? As enchentes que tem. Essa enchente aí da orla. Tem que estar chovendo para acontecer aquilo? Hein, gente? Aquela foto que eu mostrei para vocês agora, tá chovendo? Não. Então não precisa, né? Tá chovendo para ter enchente natural. Você concorda? Então, enchente ou cheia, não precisa estar chovendo. É o ciclo natural ali do rio, né? Pode ter época de cheia, época de seca. Aqui, por exemplo, na região oeste, né, do estado, a gente não tem influência de maré. Então, sempre tem um período grande de cheia do rio e um período grande de seca, né? Quando aparecem as praias e tal, terra do chão, de boa. Agora, em regiões que são próximas ao litoral, né? Próximo ao mar, por exemplo, lá Belém. Belém, apesar de não ser ter praia de mar, fica muito próximo lá, né? Fica uns 120, 50 km do mar. Então, lá tem influência das marés. Então, Belém não é igual ao Santarém. Belém seca e enche todo dia, né? O rio lá enche e seca direito porque tem influência de maré. Então, são casos que ocorrem naturalmente. Agora, há situações de inundação que ocorrem só quando tem chuva. Exemplo, alagamento de bairro aí. Só vai ter esses alagamentos em geral, né, gente? Se vocês tiverem uma cota assim acima do nível d'água, nível do mar, né? Quando chove. É ou não é?
Aí tem a inundação que é fluvial, marítima ou artificial. São 3. Em geral, aí, né, as chuvas vão agravar isso. Concordo? Por exemplo, nessa imagem aí, vocês estão vendo aí, tem uma zona urbana, né? Vocês estão vendo onde está o nível d'água? Aqui, ó, aqui é uma porta, uma janela. Então, deve ter pelo menos 1 metro aí. Então, isso está ocorrendo quando chove. Então, esse vai ser o conceito para inundações. Tá de boa? Tá tranquilo? Todo mundo consegue compreender isso? Essa diferença? Diferença de inundação para cheias? Sim ou não? De boa, né? Sim. E o último aí, né, alagamento. O acúmulo momentâneo dessas águas aí, né? Tipo, enche e seca rapidinho. Né? Tá o pessoal andando aí de... Essa bota aí é mertilosa, né, gente? Plásticozinho. Então, são situações que a gente vai ter que ponderar e que ocorrem e que a gente tem que levar em conta nos projetos de sistema de drenagem. Então, ó, as principais dificuldades relacionadas à gestão de águas pluviais e drenagem. Chuva intensa, né? Tá chovendo muito. Crescimento desordenado, desmatamento e erosão do solo, né? 3 situações aí que podem afetar as gestões de águas pluviais. Você consegue me dizer, né, como que o desmatamento e a erosão do solo podem afetar no sistema de drenagem, gente? Porque os dois é fácil ali, né? Chuva intensa, está chovendo muito, vai aumentar o escoamento. Crescimento desordenado, impermeabiliza o solo ali, né? Diminui as áreas de infiltração. E o desmatamento? Nossa região aí de floresta. Por que isso pode afetar nos sistemas de drenagem urbanos? O que vocês acham? Porque, por exemplo, se uma cidade, dentro de um perímetro urbano, não tiver nenhuma área verde, assim, com uma vegetação, que pelo menos minimize um pouco o escoamento superficial, se ela for toda concretada, isso vai potencializar aí a... Aumenta o escoamento, né, doutor? Exatamente. Isso. Tá, muito bem. Esse conceito a gente vai chamar de interceptação vegetal, viu, gente? Nas águas da chuva, por exemplo, nas zonas de floresta, quando está chovendo, as folhas das árvores acabam captando as águas, as gotículas de chuva ali, e chega bem pouco ao solo. E essa água que chega ao solo, geralmente é um volume baixo, que consegue ser filtrado. Então, se eu tenho mata, né, ou então vegetação, eu diminuo o escoamento superficial porque essas folhas acabam captando essa água da chuva ali para a própria árvore, ou então elas ficam armazenadas em forma de gotículas ali que a árvore absorve, então evapora, enfim, sei que diminui o que chega no solo. Se que diminui o que chega no solo, é provavelmente que essa boa parte do que chega em filtre, porque tu vai estar numa velocidade baixa, né? E o que escoar vai ser um volume reduzido. Então, é por isso que o desmatamento e a erosão do solo afetam o sistema de drenagem, né? Agora, a erosão. A Ana até comentou de manutenção. Então, eu falei que a erosão vai ocorrer quando o solo for carreado pela água, né? Se essa água que está sendo conduzida ali for levando o solo para os sistemas de galerias, o que muda? O que afeta isso? Por exemplo, esse solo que foi carreado fica depositado ali nas galerias de águas pluviais, nas tubulações. O que isso influencia, gente? O que você acha que pode afetar, por exemplo, esse acúmulo de matéria lá, de solo? Grande sedimentação dentro lá das tubulações e quando tiver uma precipitação não vai dar conta. Isso, em outras palavras, né? Isso aí que ele falou se tem acúmulo de solo nas galerias, isso diminui a seção no qual as águas podem ser conduzidas. É a seção do tubo. Isso pode até esgotar ali o sistema, né? O sistema pode vir a colapso e acontecer aquelas enchentes que a gente está mostrando. Tá tranquilo até aí? De boa. Né? Sim, Outras situações, impermeabilização de superfície, assoreamento de canais, né? Esse assoreamento é a mesma coisa que acontece ali com erosão, né? Só que o canal, qual a diferença do canal para o conduto ali, gente? É que tem conduto livre, né, e conduto forçado. Conduto livre, né, que é aberto. Canais ali são condutos livres. Então tem assoreamento ali. Então, se tem assoreamento, a água que teria que ser conduzida ali não vai passar a ocupar todo aquele volume. E ela pode acabar extravasando ali para as laterais, né? Deficiência na rede de esgoto. Por que eu tô falando de drenagem
E eu estou falando que deficiência na rede de esgoto afeta aí a gestão de águas pluviais. Por que vocês acham que isso está aí? Será que eu errei? Não, porque essa água da drenagem vai se misturar junto com a... Por exemplo, se uma uma ET for dimensionada só para tratar efluente, ela talvez não tenha, dentro do escopo do projeto, receber uma água de drenagem, assim, né? Se ela receber mais, talvez dê uma sobrecarga, alguma coisa assim do tipo. Você está correto. Só que nesse caso aqui, ó, é o contrário. É o esgoto que está indo para a drenagem. A drenagem não é tratada, lembra? Qual o problema disso? Você manda direto, né, as águas pluviais, você não manda para um córrego? Você pode lançar esgoto direto no córrego? Ou então num rio? Sim ou não? Não. Não posso. Mas acontece muito, né? Demais. Demais. Né? São ligações clandestinas aí, que ligam esgoto no sistema de drenagem. As próprias tubulações de esgoto, elas são de PVC ali, que são impermeáveis, né? Então, com uma permeabilidade baixíssima, digamos assim, né? Então, as chances de ter contaminação do solo pela rede de esgoto é pouca, só se tiver vazamento. Agora, na rede de drenagem, é concreto, o concreto é poroso, então a água passa ali. Então, como é só água de drenagem, não tem problema dessa água atingir o solo. Consegue compreender isso? Agora, se tem esgoto, isso pode tanto poluir os córregos, que são os receptores finais do sistema de drenagem, quanto o próprio lençol freático ali que está embaixo ali do solo, ou na superfície ali que está abaixo da canalização. Todo mundo consegue compreender isso? Assim, até porque o sistema de drenagem não foi feito para receber essa carga de efluentes, né? Exato. Isso, exato. Então, esse é um problema, tá? Deficiência na coleta de lixo e de limpeza pública, né? Vocês viram aquela imagem lá que tinha um córrego lá no canal que estava cheio de garrafa, cheio de lixo? Esse é um problema. Por exemplo, se não tem um sistema de coleta eficiente, esse lixo vai se acumulando nas vias, né? E em determinado momento pode chover e esse lixo vai sendo carreado pelo sistema de drenagem, também vai atingir o corpo final, quando não obstrui as canalizações, né? As galerias. Tá tranquilo? O outro aí, ó, comportamento indisciplinado da população. O que é isso, gente? O que você entende por isso? O que é comportamento indisciplinado da população? Todo mundo é educadinho aí, guarda o seu lixo ou joga na rua? A segunda opção. Pois é, todo mundo aí em Santarém usa fossa? Não, né? Todo mundo aí em Santarém usa caixa de gordura? Não. Vocês sabem onde era a antiga UFOP Amazônia? Ali na Mendonça Furtado, né? Sim. Lá, não, ó, não, eu vou falar uma coisa que vocês não podem falar o nome, tá? Do estabelecimento que está gravando. Vocês vão saber. Tinha uma padaria lá perto, né? Todo mundo ia comer lá, incluindo eu. Sei. Pois você já sabe. Lá na frente da padaria tinha um tubo que ficava saindo água direto, né? E ia um monte de alimento ali, ó. Você via alimento passando ali, ó. Então, esses alimentos não eram para passar ali, né? Primeiro, que não podia estar ligado no sistema de drenagem, ali nas sarjetas. Segundo, que isso tem que ir para uma caixa de gordura, né? Dessa caixa de gordura aí para uma fossa e depois sumidouro. Então, rede de tratamento de esgoto e tal. Então, é um problema, né? Esse comportamento aí da população de ligar direto as coisas na rua. Então, isso ia direto para o sistema de drenagem que atingia o rio lá, né? Para onde vai. E Santarém tem um problema que tem água correndo o tempo todo, né? E sistema de drenagem é para funcionar só quando chove. Você concorda? Se não chove, Sim. não era para ter água ali correndo na rua. Então é assim que a gente sabe se tem esgoto a céu aberto numa cidade. Você viu a água correndo e não está chovendo, alguém está mandando água para a rua. Dá para compreender? Último aí, ocupação de áreas ribeirinhas e áreas de inundação natural. É o que eu estou falando, lembra lá da orla? É uma área que vai alagar sempre por conta do rio, né, gente? Então, se você ocupa aquela área, você vai estar propenso a alagamentos, porque é um ciclo natural daquele corpo hídrico, daquele rio que está passando por ali. Tá de boa? Tranquilo até aí? Agora, esses dois últimos, aspectos econômicos. O que os aspectos econômicos afetam o sistema de drenagem? Tem duas vertentes principais aí, ao meu ver. Vocês podem me dar algum exemplo? Pense em pobreza.
né? Geralmente acontecem invasões, né, gente? Em algumas áreas. Por exemplo, aquela própria região lá do Juá, né? Tipo, tem pessoas que não têm casa, que não têm um terreno ali, acabam invadindo os locais. É. Então, há situações que tem zonas ali que estão sendo preservadas por algumas finalidades. E elas acabam sendo invadidas, né? Imagina que é uma nascente, que é a mata ciliar de um córrego e tal. Isso pode afetar, porque se você tira aquela vegetação dali, né? Já comentei, você perde a interceptação vegetal, aumenta o escoamento. Isso foi uma consequência da ocupação desordenada, né? De invasão. Outra situação é desvio. Você sabe que quem é responsável pelos sistemas de saneamento no país? É o governo, é ou não é? Sim ou não? Tem trambique no governo? Não estou falando do governo atual, todos os governos em geral, né? Tem trambique? Tem. Pode ter desvio, por exemplo, você é o engenheiro da obra, você diz que a tubulação lá tem que ter 1 metro de diâmetro. Aí o cara, nossa, 1 metro é muito, vamos colocar de 60. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Superfaturamento de obras. Essas coisas aí, entendeu? Pode acontecer, né? E a outra é a ineficiência de políticas públicas. É ou não é? Vocês aí da engenharia sanitária e ambiental, tem uma matéria dessa aí com o professor Rafael, que ele comenta só sobre isso. Exemplos de políticas públicas, gente. Alguém pode dar um exemplo aí? Ana, Senhor. algum exemplo de políticas públicas aí? Que poderiam afetar ali a gestão de águas pluviais, ou então... Aí, eu estou falando a falta delas, tá, gente? Não é as políticas públicas. Por exemplo, não tinha aquela... Teve um momento, uma época que o pessoal dava hipoclorídrico para as pessoas, né? Aquele clorozinho que você põe na água. Aquilo é uma política pública, concorda? Para que ele colocava aquilo? Por que eles davam aquilo? Vocês lembram? Para que serve o Porque cloro? a água não era tratada, né? Era uma forma Isso, de exatamente. tratamento mais E era barato. uma forma de conscientizar a população. Ó, você não pode tomar essa água aqui direto, põe isso aqui e tal. Então, são formas de conscientizar a população, né? Ou então de ajudar, de orientar, são várias situações. Além disso, né? O que que pode afetar isso? Falta de gestão permanente. Vocês sabem, né? Que no Brasil tem eleição municipal, estadual, federal a cada 4 anos, né? A municipal não condiz com a federal. Enfim, mas é a cada 4 anos. O que que acontece quando muda de prefeito? O que acontece com o pessoal da prefeitura? Muda toda a equipe. Muda toda a equipe. Então, por exemplo, você tinha um projeto e esse projeto não tem continuidade, porque mudou a equipe, às vezes refaz o projeto, né? Às vezes refaz trabalho. Então, é problema que afeta também essa gestão. Outra. É a descontinuidade da política pública. Eles Exatamente. mesmos colocam esse termo. Exato. Ó, planejamento das cidades de forma fragmentada e setorizada. O que é isso? Por exemplo, vou projetar aqui o bairro Salvação, né? Lá da Minha Casa Minha Vida, que tem sistema de drenagem, tem sistema de esgoto, o sistema de coleta tem na cidade. Nossa, é o sonho, né? Lá o bairro. Aí você entra lá no bairro, o bairro tem uma série de problemas, né? Que problemas são esses? Lá tem muita terra, vocês já viram? E é asfaltado. Sim ou não? Já repararam? Sim, Por que tem muita terra? Se é asfaltado. porque quando chove, não sei se é certo, é tipo um morro que tem por trás do Salvação ali, que fica a Moaçara do outro lado, não é isso? Aí quando chove, aquela água vem carreando aquele solo que tem ali, que não Isso. tem Tem um bairro lá vegetação. também, esqueci o nome do bairro que tem lá atrás. Né? Esse bairro é Alvorada. mais alto. Alvorada, isso. Esse bairro é mais alto, né? E nem todas as vias são pavimentadas. Então, quando você pensa só no bairro Salvação e esqueceu do bairro Alvorada, que está acima, você falhou no seu projeto, porque a água do Alvorada tem que passar pelo Salvação até chegar no rio. É ou não é?
É É o verdade. caminho dela. Então, essa falta aí, essa fragmentação e setorizar o projeto afeta, tem que pensar a cidade como um todo, né? Não a cidade, mas a bacia hidrográfica. Por quê? O que vai contribuir ali para a drenagem é o que está drenando na bacia. Então, teria que ver a Professor, bacia e quais bairros estão dentro dali. Vai lá. também estudos topográficos também de todo o perímetro urbano, né? Isso, então, justamente, doutor, a bacia hidrográfica, para você traçar ela, você tem que saber, ter o estudo topográfico, tá? Que é para você saber quais são as cotas ali, né, que estão se repetindo, os pontos altos que vão delimitar ali os limites da bacia hidrográfica, tá ligado? Então, ó, isso era um caso a ser estudado. Qual o problema também? Quem fez o projeto de salvação não era de Santarém, você sabia? Se repararem lá nos projetos, são todas empresas de fora, fora do estado também. É que ganham Será que eles... licitação. Aí qual o problema disso? Às vezes a pessoa não conhece muito bem a região, né? Às vezes não pôde visitar ou não quer vir visitar. E não viu isso, porque se a pessoa vai lá na área, ela vai ver esse morro aí que você falou. Falou, ó, tem que pensar alguma coisa aqui, porque eu acho que quando chover vai drenar ali alguma coisa, fazer algum, sei lá, um sistema de barramento, filtro, enfim, alguma coisa que pudesse reter ali aquela areia, né? O solo que está lá. E outra aqui, ó, vocês sabem o que é lobby? Lobista? Sabe o que é lobby, gente? Tem lobby, né, no sistema de saneamento entre quem fiscaliza e quem executa o serviço, né? A famosa propina, né? Tá ligado? Isso afeta, porque o cara que era para fiscalizar, para ver se o cara tá fazendo o trabalho certo, tá junto com o cara que executa, velho. Problema, né? Você concorda? Sim, Outra aí, ó. Gerência de baixa produtividade. Aí salário baixo, falta de capacidade técnica, né? Quando eu estou falando de gerência de baixa produtividade, vocês sabem que os cargos públicos são por indicação. É ou não é? Do nada surge um secretário lá de tal coisa. Uma secretária de educação. Pô, esse cara não é professor, esse cara não é do ramo da educação, ele é engenheiro civil e tal. O que o cara vai contribuir lá se ele nem é professor? Ele é engenheiro, não trabalha com isso. Mas ele foi indicado lá para ocupar o cargo. Então imagina o seguinte, né? Um cara lá que é secretário de infraestrutura de uma cidade. Aí ele não tem conhecimento algum sobre o que ele está trabalhando, né? Sobre o que ele vai trabalhar. E não consegue gerenciar de forma eficiente ali a pasta que ele é. Então, essa pasta tem baixa produtividade. Ou por falta de gente qualificada, né? Isso é um caso. A outra caso é o seguinte, por exemplo, você sabe que os concursos aí das prefeituras contratam engenheiros por salário mínimo, né? Vocês já ouviram? E ninguém quer, é ou não é? Ninguém quer trabalhar lá para a prefeitura para ganhar pouco. sim. Não é Então, tipo, atrativo, né? não é atrativo. Então, esses cargos acabam sendo ocupados por pessoas que não têm capacidade técnica. E isso afeta, né? Por exemplo, o cara vai trabalhar, ele tem que fazer o plano diretor, não sabe o que é uma bacia hidrográfica. Não sabe o que é uma precipitação ali. Ah, tá chovendo, vai mandar água para todo lugar. Aí é colapso, né, do sistema. E o último é a falta de profissionais de carreira, né, que sejam responsáveis pelo sistema de gestão urbana. Por que de carreira? Profissionais de carreira garantem que eles fiquem ali longo tempo. Então, passam governos e os profissionais ainda ficam lá. Se é uma coisa que tem que ser administrada por entes públicos, né, profissionais de carreira seriam ideais ali para comandar essas pastas. Todo mundo consegue compreender isso? Ficou claro que esses itens que eu pontuei? Tá de boa? Sim, sim. E o último aí, ó, vai ser as diferenças, né, dos sistemas clássicos, que é o que a gente já conhece, para os sistemas ditos ambientais, que são os melhores, né, que levam em conta tanto os conhecimentos que tem os clássicos, tá? A gente não vai deixar isso passar. É só tirar esse treco. E os sistemas clássicos e sistemas ambientais. Quais são as principais coisas que a gente vai observar aí? Tem a microdrenagem e a macrodrenagem, que vão ter nos dois. Só vai mudar aí que a gente vai levar em conta sistemas ambientais para que a gente tente minimizar essas cheias, né? Não só transferir o problema de um lugar para o outro, é tentar resolver de forma local.
Uso de áreas públicas, sistemas viários e praças. Aí já explica o que é isso. Cuidados com os rios, canais e lagos. São as principais coisas que a gente vai ter que observar. Então, ó, o que é microdrenagem e macrodrenagem? Todo mundo sabe isso aí, essa diferença? Sim ou não? Micro, pequeno, né? Macro, grande. Então, tá uma pequena drenagem e uma grande drenagem. Todo mundo entende qual é a diferença de um para o outro? Sim ou não? A microdrenagem está ligada ali com as boca de lobo, bueiro, sarjeta, né? As próprias vias, né? Isso aí são as microdrenagens, são pequenas. E as macros são os canais que passam ali pela rede, né? Tipo igarapés aí na nossa região, pequenos rios que passam pela zona urbana que recebem, né, as águas provenientes da microdrenagem. Tá suave? Tá tranquilo? De boaça, né? Exemplo de macrodrenagem. Vocês estão vendo isso aí? É uma cidade altamente urbanizada? O que vocês acham? Muito. A cidade é Belém. Isso fica perto da universidade lá, da UFPA, né? E lá tem um igarapé que passa lá pertinho, que entra na universidade e deságua no rio. A universidade é na beira do rio. Esse igarapé chama Tucunduba. Ele passa num dos bairros lá, de alguns bairros que são bastante periféricos, tá? E alguns bairros chiques, digamos assim, né? No final. Então, isso aí a população sofria muito, porque quando chovia, isso aí enchia, tinha muito lixo e tal. E teve todo um projeto de macrodrenagem, né, que foi reabilitar o curso d'água aí. Esse curso d'água é poluído, não dá para tomar banho aí, acho que você consegue ver. Mas é um dos sistemas de drenagem lá da cidade. Então, isso é uma macrodrenagem, né? Um canal grande aí, dá para ver um traçado, né? Nessa parte aqui já mostra uma parte que está concluída, né? Agora, atualmente, já tá em fase final. E aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui onde eu estou passando o mouse, mas eu vou tentar fazer aqui uma risquinho. Aqui embaixo é a zona que ainda está continuando, né? Vocês estão vendo aqui que está bem diferente do que está aqui em cima, né? Por quê? Revitalizar esses canais ajuda no processo de drenagem, né? Se aumenta o tamanho aí da seção, porque geralmente chega a alagar essa zona aqui, ó, que está gramada, que é uma zona aí de alagamento, né? Quando só enche, seca, enfim. Isso é um canal aí de macrodrenagem. Qual é a vantagem disso? Alguma vantagem? Qual a vantagem principal? Melhorar a drenagem. Mas você concorda que isso aqui fica bonito? Sim ou não? Sim. Você concorda que fica bonito? Lá eu morava em Belém, Sim. perto da minha casa tinha um canal desse lá, chamava o Canal da Quintino. Lá o pessoal colocou brinquedo para criança perto. Então o pessoal ia lá para final da tarde, levar a criança para brincar, tinha uns parquinhos. Então, além do melhoramento aí do sistema de drenagem, você garante alguma qualidade de vida para a população local, né? Urbanística e tal. Então, tudo isso fica dentro do planejamento urbano. Então, geralmente, nos planos diretores das cidades, a gente prevê parques, zonas de recreação próximos de lugares aonde a gente quer que alague, ou então que armazenem água, ou então próximo a cursos d'água, que nem está aqui. Tá, beleza? E a microdrenagem são essas pequenas etapas, né? Que é o que geralmente a gente vê, né? Boca de lobo, sarjeta, né? A sarjeta aqui, ó, tem a sarjeta e tem o meio-fio. A sarjeta é essa parte aqui de baixo. E esse aqui, ó, de cima, que está na vertical, é a guia ou meio-fio, né? Que vai direcionar isso aí para sarjeta. Aí tem caixa de passagem, enfim, um monte de coisa, né? Galerias, tudo mais. Aí bem aqui embaixo tem uma fotinha de uma garrafa de vinho e uma lata, né? Lata de refrigerante. Essas coisas passam no sistema de drenagem. Vocês sabiam? Isso passa numa boca de lobo. Então pode ser levado. A lata, eu acho que se ela não tiver cheia, você ainda consegue levar ela, né? O vidro também. Mas se isso entrar água dentro, ele afunda, né? Fica no final, fica embaixo na galeria. Então, você como engenheiro,
que você faria para tentar resolver esse problema aí? Pô, eu não quero que vá lixo para o sistema de drenagem, né? O que você faria? Você tem que propor uma solução aí. Já há essas soluções, só que requer manutenção. O que você faria? Grades? Aquelas grades, não é? Aquelas Exato, grades grade. por Isso, geralmente o povo põe grade, né? Ou põe uma gaiola dentro da boca de lobo, da galeria aqui, ó, da caixa, certo? Aí que você tem que tirar essa gaiola, né, para tirar o lixo que fica acumulado ali sempre. Vai Por ter que quê? sempre fazer a manutenção. Exato, é esse que é o problema, né? Não ter manutenção. Não adianta você propor uma solução ali que é ambientalmente sustentável, ecológica ali, se a manutenção, né, não está dentro dos planos ali do gestor da cidade. Tranquilo? tranquila. Aí, ó, tem alguns aspectos históricos aqui que eu vou deixar vocês lerem, tá? Mas, em geral, está falando aqui sobre o processo de saneamento que ocorreu ao longo do tempo, né? Então, os conceitos adotados de forma quase sistemática na Europa e na América, né? Está escrito por aí, de certa maneira, vigoram até hoje, né? Que são os sistemas aí que a gente está usando, mesmo com algumas alterações, que é conduzir as águas para algum lugar, né? Você pega a água dali e manda para algum lugar. Eles constituem sistemas de drenagem clássicos, tá? O que são os sistemas de drenagem clássicos? Esse que a gente vê na rua. Esse aí que os engenheiros fazem. Beleza? Então, veja. Por exemplo, aqui nessa imagem ao lado, né? Está sendo feita a construção de uma galeria de água pluvial. Você está vendo o tamanho desse tubo? Esse tubo é grande? Você já reparou? É grande. É ou não é? E é pesado. Por que você acha que ele tem que ser grande? Para passar um volume grande de água por É, dentro. o volume e a vazão é grande aí, viu, gente? Então, por isso que eles têm que ser no mínimo de 60 centímetros de diâmetro. Enquanto que o de esgoto é 150 milímetros. Milímetros, tá? Então, 15 centímetros para esgoto e 60 para drenagem. Então, imagina o seguinte, se você tivesse que juntar o sistema de drenagem e de esgoto para ser um sistema unitário, que nem aquele lá que eu já mostrei, teria que ser no mínimo de 60. Então, você consegue entender o impacto de juntar a drenagem com o esgoto? Tem as vantagens e as desvantagens. A principal desvantagem é fazer uma rede muito robusta que só vai ser utilizada quando chove, né? O esgoto vai estar tendo sempre, né? Mas a capacidade só vai ser usada quando chover. Tá tranquilo? Então, ó, principais dispositivos. Para que que serve? Captação de águas superficiais, né? Deixa eu só trocar esse trem aqui. Captação de águas pluviais, estruturas de condução de águas captadas, né? Essas estruturas de condução são justamente essas redes. Não, não é? Boca de lobo recebe e manda para a rede. E a rede vai direcionar lá para o rio. Vocês já viram lá na orla de Santarém que tem umas bocas de lobo? Boca de lobo não, tem umas galerias que chegam lá quando o rio está seco? Quando aparece a praia lá, vocês já viram as Sim, sim. galerias? São Cabezinho. essas galerias aqui, ó, que estão chegando lá para desaguar no rio, né? Tem problema fazer isso? Não tem, desde que fosse só água de chuva, né? O grande problema lá é que não é só água de chuva, né? Você vê que está todo o tempo caindo água ali. É ou não é? É Aí igual do faz aquele. Salvação. Oi? É igual lá do Salvação. Salvação? Uhum. Fica o tempo todo caindo água lá? O tempo todo. E a própria professora Leidiane viu no dia que a gente foi medir a vazão de lá. Ela disse, nossa, mas isso aqui não é água de drenagem, não tá nem chovendo. Ah, pois é, então, são as ligações clandestinas. Estão ligando esgoto no sistema de drenagem, tá? E as políticas públicas que estão faltando, que é essa conscientização, entendeu? Que é justamente colocar, por exemplo, fazer cartilhas, vídeos educativos, dizendo que a população não pode fazer isso, porque acontece isso, aquilo, outro. Às vezes a população faz e não sabe. Para ela, tá, é esgoto, vou mandar para cá. Não sabe que tem essa separação. Então, tá aí nossas funções, né? Como pessoas de saneamento. Segundo, quais são os problemas dos métodos convencionais?
Em áreas totalmente urbanizadas, o que acontece, gente? Por exemplo, essa imagem aí, vocês estão vendo? Transbordou aí, né? É um córrego que está passando aí, esse córrego transbordou. O que acontece? Por que isso aconteceu? Tem sistema de drenagem, né? Só que chegou num colapso, lembra lá do negócio? Foi dimensionado para tal coisa, aí a população aumentou muito, né? Aumentou a zona urbanizada, e esse sistema veio ao colapso. O que você entende aí com o problema? Você pode citar alguma coisa? Lê aí no slide, tem alguma coisa escrito aí. Dica, tá? Quando eu perguntar alguma coisa para você, dá uma lida no slide, que às vezes eu escrevo. Ó, bem aqui, ó, gente. Áreas altamente urbanizadas provocam transferência, né, das águas pluviais da região montante. O que é região montante? Alta, né? Para regiões Assim, jusantes. Entendeu? Então, você só transfere o problema de um lugar para o outro. Né? Canalização de cursos d'água gera na população uma falsa ideia de segurança com respeito a inundações, facilitando a ocupação de áreas ribeirinhas. Né? Então, o que é isso? Por exemplo, tem um rio, né? O Rio Tapajós aí. A orla ali é altamente urbanizada. Né? Você fez uma orla ali, fez um muro, o rio não vai passar por aqui. Né? A água do rio não vai passar por aqui porque tem um dique ali, né? Tem um muro de arrimo, que é justamente a orla, ali onde você fica ali, caminha e tal. Isso garante dar uma certa segurança. Mas o que acontece todo ano? Enche a água, passa por baixo, usa as próprias tubulações, né, de drenagem para atingir as ruas. Então, isso é um problema. Em geral, soluções clássicas não contemplam problemas de qualidade de água. O que está falando aqui? Não tem tratamento de água, né? Por quê? Se essa água for misturada com esgoto, tem problema. For misturada com resíduo, tem problema. E geralmente essas soluções não levam em conta isso. Lembra o negócio do gradeamento que eu comentei lá? O gradeamento já ia reter parte dos resíduos ali, concorda? E as soluções clássicas não têm isso. Soluções clássicas conduzem para situações reversíveis que limitam outros usos presentes ou futuro da água no meio. O que isso quer dizer, gente? O que você entende por isso? Situações irreversíveis que limitam o uso da água presente ou futuro da água. Por exemplo, se tem alguma ligação clandestina de esgoto, né? E essa... vamos fazer um sistema pequeno. Imagina que você tem uma cidade pequena, a cidade tem um lago, né? Lago de água natural aí e tudo mais. E a captação de água é desse lago. Todo mundo entende o que é captação de água? Água para consumo, água potável, né? Você pega a água ali, vai para uma estação de tratamento de água, trata essa água, ela fica potável, você distribui para a população. A população usa essa água e vai gerar o quê? Esgoto. Tranquilo ou não? Né? Produzir esgoto. Lavar banho, lavar coisa, enfim. Se essa rede de esgoto for ligada na rede de drenagem, né, que vai para esse corpo que é onde ocorre a captação, você concorda que essa água vai ser inutilizada depois de um tempo? Você está poluindo a água que você está usando para o sistema de captação? Sim, Você sim. consegue E também vai compreender? encarecer, sim, vai encarecer também o tratamento, né? Isso. Então é um ciclo, né? Está mostrando na outra aula. Então esse é um problema aí, né, dos sistemas clássicos. Olha aí, por exemplo, o desenvolvimento aí do sistema tradicional. O que ocorre? São três estágios que a gente vai chamar. Tem inundação em 2 locais da bacia de parte... esses dois aqui eram outra imagem, né? Mas então, inundação da bacia aqui, ó, por exemplo, primeiro estágio. Tem um rio, né? A população começa a ocupar aqui as margens, em pontos pequenos, né? Então, vai alagar, tem lugar para onde a água ir. Então, eu tenho uma situação. Tá vendo esse gráfico aqui embaixo? Isso aí seria a vazão com o tempo. Então, você consegue perceber que essa vazão é baixa no estágio 1? Sim ou não? Porque tem muita zona verde aqui ainda, né? Que pode ser infiltrado, que pode ser ocupado ainda. Na situação 2 e 3, né?
eu tenho uma urbanização maior. Então, o que está acontecendo com a vazão? A vazão do rio, tá? Você consegue perceber que aqui está ficando um azulzinho mais claro? São as áreas que estão alagando. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Então, essa água que estava aqui, ó, começa a ocupar essas áreas aqui de alagamento, aumentando, né? Coisa que não acontecia. Então, a vazão aumenta mais um pouco, né? No 3, né? No 3, está dizendo aqui, ó, que diminuiu a vazão, que fazendo canalizações, usando de forma consciente aqui essa área. Então, gente, a forma de urbanização aí das cidades afeta no aumento das vazões, né? Então, perceba, nessa imagem aqui de baixo tem as galerias, né? Aqui no meio, tá vendo a galeria aí? Esse projeto aí que vocês vão fazer. Galeria, aí aqui, ó, tem um gradeamento, você tá vendo bem aqui, ó, para a boca de lobo. Então já vai reter alguma coisa, né? Aí essa boca de lobo vai direcionar para uma caixa, essa caixa direciona para a rede de drenagem. Aqui tem outras coisas, né? Que é rede de água, rede de esgoto. Mas por hora aqui a gente não vai se atentar para isso. Isso aqui está ligado com a parte da microdrenagem. Tá suave? Tem alguma dúvida aí? O que que provoca? Como é que acontece o sistema de desenvolvimento urbano aí? Sim ou não? Não, professor, pelo menos da minha parte. De boa, né? Então, em contrapartida aos sistemas clássicos, tem as cidades inteligentes. Estão vendo essa cidade aí? Isso é bonito. O que você achou? Tá bonito isso aí ou tá feio pra Linda. caramba? Bonito pra caramba, né? É bonito. Isso é isso é lá na China. A China é urbanizada? O que você acha? Tem gente pra caramba lá? Muita. Essa é, Tem muita gente. uma Tem população muita muito. gente, né? Maior população mundial, né? Talvez a Índia passe um dia, mas enfim, daí é maior. Então, o que que acontece? Eles estão com o conceito lá de cidades esponjas. O que que é isso? Eles criam locais que a água fique por um determinado período, né? E depois essa água é drenada, ou então absorvida lá pelo solo. Então, o que que isso impacta? Isso diminui o escoamento. Você consegue compreender? Então, isso lá na China eles estão chamando de cidades esponjas. Então, eles fazem série de lagos ali, de lugares para deter essa água. E se você consegue armazenar essa água em pontos diferentes, você diminui o fluxo, né? Você diminui a vazão, e aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente também diminui e tenta se aproximar do curso natural dos rios. Dá para entender isso? Sim ou não? De boa, né? Sim. Ó, quem quiser ler sobre isso, eu coloquei o QR Code aí, que é uma matéria do G1. Então, ó, sistemas alternativos da gestão de águas pluviais. Nos anos 70 isso começou a acontecer, né? Viram aí que sistemas clássicos davam problema, né? E se começaram a pensar em situações que pudessem resolver esse sistema, né? Então, veja, aqui tem dois sistemas. Tem um sistema de canalização, que é o lado esquerdo, né? Que é os sistemas clássicos, esse aqui, e tem um do lado direito aqui, que é a parte que a gente vai chamar de reservação, que é justamente construir esses lagos, né? Para que isso possa diminuir a vazão ao longo do tempo. E no final isso manda para o receptor. Tá vendo aquele gráfico lá que eu mostrei ainda há pouco, chama de hidrograma? Então, ó, no canalização eu tenho picos elevados de vazão no rio, porque eu mando essa água de uma vez para o corpo receptor. Então aumenta o nível dele muito rápido. Você concorda? Enquanto que no de armazenamento eu vou mandando essa água aos poucos. Então tem uma estabilização, ó, desse pico. Ó. O pico é mais achatado. Então esse achatamento dessas curvas é a principal coisa que a gente tem que garantir. Consegue compreender isso? Sim ou não? Hein, pessoal? Como é que eu vou garantir esse sistema de reservação? Nessa imagem aí, ó, dá uma observada e me diz qual que você vê de diferente aí entre as duas. Vai lá, 1 minuto para você ver.
Já? E aí, pessoal? O que você viu de diferente aí, Daniela? Por aí? Oi, tô aqui. O que você vê de Bom, diferente aí desses dois sistemas? quando a gente olha para o lado direito, a gente vê que as superfícies permeáveis, o controle de retenção e detenção ajudam a água a voltar para o ciclo natural dela, né? E a gente não só joga a água joga o problema lá para o final, jogando tudo para o corpo receptor, como é o lado esquerdo ali da imagem, que a gente Isso, coleta e exatamente. passa pelos tubos de drenagem, coletores, galerias e vai direto para o corpo receptor, né? Isso é um sistema de canalização, tendo no lado esquerdo, né? Então, você aumenta a velocidade, você manda isso muito rápido. Então, você aumenta o pico do rio. No outro sistema, tem uma série aí de situações que ela comentou. Por exemplo, tem áreas permeáveis. O próprio telhado da casa, que você tá vendo que tem uma calha maior aqui, ó. Essa calha manda essa água, em vez de mandar para o sistema aqui, ela manda para umas zonas de infiltração. Você manda para o solo direto essa água, né? Então, ela fica armazenada aqui em cima até conseguir toda aí a infiltração, né? Depende muito do solo isso aí. Em outras situações urbanas, ó, tem uma zona verde aqui, você está vendo? Na rua, entre canteiro, né? Canteiros aí de vias e tal, tudo mais. Isso aí também ajuda na infiltração. Ou então você direciona essa água, por exemplo, você viu aquelas praças que tem lagos? Você viram? Nas cidades aí, tem um parque urbano, aí tem um lago. Vocês já repararam nisso? Sim ou não? Sim. Vocês sabem que esse lago Eu aí acho não é que para ser também em São Paulo, né? O lago não é para ser bonito, Aparecido. não, é só para armazenar essa água aí mesmo. Aí eles aproveitaram Ah, que vai ter um lugar para armazenar água, fizeram uma praça, um local ali de recreação. A gente tem isso aí em Santarém, só não teve o projeto para fazer isso ficar bonito. Vocês já foram lá no Salvação? Tem 2 laguinhos lá, não tem? Vocês já repararam? São as bacias lá de detenção e retenção. Se não viram, procurem saber. Tem lá. Só que é feio. Só fizeram um buraco lá e não tem nada em volta. Só manda a água para lá. Então, gente, ó, a principal diferença aqui está sendo simplificada aqui nessa tabela. Tá? Eu não vou ler todas elas, né? Mas, por exemplo, função aqui, ó, diferença de canalização, que é remoção rápida do escoamento, e a reservação é contenção temporária. Isso aqui não fica o tempo todo cheio, né? Vai ter bacias de detenção e de retenção. A detenção fica só um determinado momento, e de retenção sempre fica cheio. Tá beleza? Depois você dá uma lida aqui nessa tabela. Tá suave? Então, ó, vai ter medidas que a gente vai dizer estruturais e não estruturais. Estruturais, a gente está falando de obra mesmo, tá beleza? E as não estruturais são coisas que podem ser alertadas, conscientizações. Isso aí eu comentei na outra aula, mas dá para dar uma lida aqui também. Alguma dúvida em relação a isso? O que é estrutural e o que é não estrutural? Só para a gente passar aqui? Ou não? Hein, pessoal? Tá, vou passar. Então, ó, como é que aconteceu a evolução do conceitual do sistema de águas pluviais? A gente veio de uma situação que a gente só queria mandar essa água para algum lugar, né? Para uma situação que a gente já se preocupa para onde essa água vai, né? Então, veja, antes era só controle de enchente, aí já passou a controlar essa enchente e colocar recreação, que é fazer aqueles parques lá de armazenamento e tudo mais. Aí colocou mais uma, começou a tratar, ver qual é a qualidade dessa água, para ver se eu posso mandar direto lá para o receptor. Não vou misturar esgoto com drenagem. E vai chegar nessas outras situações, que é o controle das enchentes, controle da qualidade da água e ter rios, né, urbanos que não estejam poluídos, né? Isso já é realidade em alguns países, algumas cidades, né? Pena que aqui no Brasil ainda não, mas quem sabe um dia. Vocês já ouviram falar da Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro? Acho que é Rio de Janeiro, a lagoa que tem lá. Já viram falar dela? Ou no Rio mesmo, já ouvi. Sim, já ouvi Lá falar. é bem poluído mesmo, né? Na época das Olimpíadas, o pessoal ia nadar lá. Sabe o nado lá, que era nado livre, né? O pessoal fazia competição de natação. E apareceu na mídia, né? Cheio de lixo.
garrafa, um monte de coisa. Né? Isso ficou mal para o Brasil, né, na época. Mas o pessoal nadou assim mesmo lá no lixo. É ou não é? Aí, está tendo um processo de recuperação dessa área. Se você for lá agora, né, esse ano agora, as águas já estão bem mais claras, você não vê lixo lá e, por exemplo, vida, né? Vida biológica, digamos assim, começou a aparecer alguns pássaros, alguns molúsculos, crustáceos lá, coisas que começaram a aparecer depois que eles começaram a tratar, né? Ou então tomar conta de qual água chegava ali. Então, o objetivo, no final, é ter esses mananciais urbanos, só que limpos. Né? O Rio Tietê, já ouviram falar do Rio Tietê em São Paulo? Também está passando por um processo desse, né? De despoluimento lá e tal. Só que isso requer tempo e demora, né? Não é da noite para o dia que você consegue fazer isso. Então, o grande objetivo é justamente tentar mexer nesse gráfico aqui, ó, gente. É diminuir isso aqui, ó, esse hidrograma, que é diminuir vazões. Tá de boa? Então, ó, a ideia principal dessa matéria é fazer com que a gente tenha gerenciamento dessas zonas. Tranquilo? Então, as soluções de tecnologias compensatórias, né? Estão vendo aqui essa outra situação? Então, vocês estão vendo que tem um rio urbano, esse rio até que é grande, né? Tem ponte. Você acha bacana passar nessa ponte aqui, ó? Fazer uma corridinha, andar de bike aqui? Provavelmente sim. Mas esse parque aqui, ó, ele alaga em determinados momentos. Por isso que as pontes são suspensas, estão vendo? Consegue compreender? Sim. Sim ou não? Então, existe uma série de situações. Depois você dá uma lidinha nisso aqui. Olha esse caso, né? Bem um exemplo tranquilinho, né? O que que tem aí? Tem uma zona urbana e tem uma região ali que o pessoal colocou para alagar. Quando está chovendo, aquilo fica alagado. Quando não está chovendo, é um campinho de futebol. Isso daria para fazer na cidade, na maioria das cidades? Sim ou não? O que que você acha? Qual é a diferença de uma para outra? De uma imagem para outra? É porque uma está impermeabilizada e a outra não. Isso, né? Caso. A esquerda aqui é grama, né? Então, se aumenta a infiltração. É ou não é? E que o excedente pode drenar, né? Não estou dizendo que você vai conseguir armazenar toda a água da chuva aí, né? Por isso que tem esses drenos. Você chegou no limite, vai drenar e vai mandar para outro lugar. Mas você já diminuiu alguma coisa. Então, são soluções urbanísticas que a gente, como planejadores das cidades, pode adotar, né? Pode adotar. Então, ó, por exemplo, tá vendo aí bacia de detenção e de retenção? Dá para ver aqui nessa primeira imagem que é um pouquinho fundo aqui, ó. Côncavo. Dá para ver? Então, essa área aqui, ó, é que nem um campinho de futebol, ela alaga e depois ela seca. Então, a gente vai chamar isso aí de detenção. Agora, áreas que ficam permanentemente com água, nível d'água ali, são a retenção. Dá para compreender? Geralmente, as de praças, né, que o pessoal usa por paz, são bacias de retenção. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? De boa, Sim. né? Agora eu consegui visualizar melhor Olha aqui, ó, por do que exemplo, na essa zona. imagem. Essa zona aqui, ó, reservatório em Aricanduva, São Paulo. Estão vendo aqui que tem uma zona aqui urbana e tem uma zona que pode alagar, que é um rio aqui, ó, tá vendo? Quando chove, esse rio aqui ocupa essa área aqui, ó, que está marcada. E aqui tem um vertedouro, você deve ter estudado em hidráulica aí, sabe o que é vertedouro, saída controlada de água. Enfim, zonas, né? Projetos que já funcionam. Olha, aqui tem uma área de floresta, né? Área verde. Outra situação aqui, ó. Aí aqui já é uma área urbana, né? É como se fosse um piscinão aí. É ou não é? Ali já é impermeável, né? Tem um rio aqui canalizado que se armazena essa água durante um determinado tempo e depois ela vai embora. Tranquilo? Dá para compreender? E existem as soluções também individuais que você pode fazer na sua casa, né? Que é armazenar essa água aí, dar outras finalidades. Mas isso daqui não é que não seja eficaz, né? Mas, tipo assim, tem pouco impacto, mas já ajuda, né? Se todo mundo fizesse isso, já daria para dar uma boa diminuída aí nas situações que a gente tem. Beleza? Outra situação é pavimentos permeáveis.
tem essa tecnologia, mas ela não é muito usada. Vocês sabem por quê? Com certeza deve ser mais caro. Também. Mas é porque o que está embaixo do pavimento não pode ser molhado. Lembra que eu te falei? Você perde resistência. Então pode acabar destruindo a estrada e ela perder a finalidade, que é conduzir os veículos, né? Servir de passagem ali para os veículos. Então você usa geralmente isso aqui em zonas que não tem fluxo tão intenso. Então não dá para usar, por exemplo, você não pode pavimentar uma BR com isso. Vai quebrar, né? Porque é poroso. Veículos são pesados. Aqui em cima, você está vendo aqui, ó, é um sistema de drenagem para campo de futebol. Você sabe quando está chovendo lá, a turma joga na chuva, né? Não pode ficar uma lâmina d'água muito grande. Então, vocês estão plantando sistema de drenagem no próprio campo. Aeroporto. Pode ter lâmina d'água na pista do aeroporto? Muito grande? Sim ou não? O que você acha? Não pode, certo? Então, tem sistemas de drenagem específicos também para aeroportos. Beleza? Outras situações, telhados verdes. Já ouviram falar disso, não tem? Telhado verde também serve como se fosse as árvores, lá lembra da interceptação vegetal que eu comentei? Então, esse telhado vai captar a água da chuva que vai cair sobre ele, né, e vai armazenar essa água, semelhante que faria uma árvore. Então, você está tentando imitar o processo aí de uma floresta, né, e tal. Por último, para acabar aí, ó, espero que vocês já tenham baixado esses livros, tem na internet aí, ó, lê o capítulo 7 e o capítulo 3, tá bom? Desses 2 livros aí. Beleza? Essa aula foi preparada aí, levando em conta as aulas do professor Rafael Pedrolo, lá da UFMT, curso de Engenharia Sanitária e Ambiental de lá, e o Plano Diretor de São Paulo, de 2012. Beleza? Até mais. Sou o professor Mauro. Qualquer coisa aí, vocês acessem as nossas páginas aí para ficar por dentro do que a gente faz na UFOP. Até. Valeu, mais. professor. Até mais, boa tarde. Não, tá nada aí. Espera aí um pouquinho. Tá.